Então, pessoal, já estou com o ambiente aqui aberto. A gente vai estar utilizando aqui nesta aula o Visual Code, mas vocês podem estar utilizando qualquer leitor de texto que tenha algum terminal. Você pode estar abrindo também um terminal. Nada impede, certo? Você está fazendo essa aula. Aqui a gente tem o site onde a gente vai extrair os dados. Você pode acessar esse site através do codes.toolscrap.com. Esse site ele tem várias frases com seus respectivos autores e a categoria onde se encaixa essas frases, certo? Digamos as subcategorias, que eles colocam aqui como tags. Então, o objetivo aqui dessa aula, a gente vai estar criando um spider para estar extraindo dados de forma estruturada a partir dessas páginas aqui. Então, o que é que o spider vai fazer, né? Essa página, ela é um arquivo HTML por baixo, né? E esse arquivo HTML, a gente vai varrer esse arquivo e vai extrair essa informação dele. E a gente vai colocar num arquivo CSV, um arquivo JSON. A gente também pode estar colocando no banco de dados, né? Nessa aula a gente vai trabalhar com arquivos. Então aqui eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar fazendo isso de forma bem simples, de forma bem prática, certo? Então, pessoal, o que é que eu vou estar fazendo aqui primeiro com vocês, né? Eu vou estar explorando o ambiente do Scrap Shell. O Scrap Shell é um ambiente interativo, onde eu posso estar rodando o código do Scrap e estar manipulando esses objetos. Como eu não entendo muito bem dessa página, você vai pegar um link que você não entende, eu recomendo vocês primeiro entender a estrutura da página, executar alguns códigos no Scrap Shell, antes de tu montar teu script, né? Eu costumo fazer assim. Então, como eu costumo fazer assim, eu vou também mostrar nessa aula dessa forma, que eu acho que fica mais fácil você entender como é que funciona a estrutura do Scrap em si, do framework, certo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Antes de usar o Scrap Shell, a gente precisa primeiro instalar o Scrap. Então, para instalar o Scrap, você pode estar usando o comando pip install Scrap aqui no terminal. No caso, eu já tenho instalado, né? Quando eu rodo esse comando, ele já diz que já tenho instalado. Se você não tiver, tu pode estar instalando com esse comando, beleza? Também pode estar usando o Conda, né? Conda, install, scrapping, enfim. Você pode estar instalando dessas duas formas aqui no teu Scrap. Eu vou só limpar aqui a tela, para a gente voltar aqui para o normal. Já instalamos nosso Scrap. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estar explorando o Scrap Shell. A gente pode estar rodando o seguinte, ó, Scrap Shell, se eu quiser fazer uma requisição. Aí eu posso estar rodando, passando o link aqui, ó, Scrap Shell, e passando o link da minha página. Com essa estrutura aqui, o que é que eu estou fazendo aqui por baixo? Eu estou dando uma request nessa página, usando o Scrap, beleza? Executei aqui meu comando, aqui ele gera um arquivo de log, vocês podem estar vendo aqui, certo? Tem um arquivo de log. O que é interessante vocês analisarem nesse arquivo de log, né? Você percebe que eu fiz uma request, ó, usando o get, e a gente teve uma resposta aqui dessa requisição com um código de status 200. Então quer dizer que foi ok, beleza? Se desse 404, qualquer outro código, tinha algum problema aqui. Quando eu faço uma requisição, a gente tem como resposta um arquivo response. Esse arquivo é um objeto no qual a gente pode estar navegando a partir desse objeto. Então se eu pegar aqui, ó, response.url, a gente já tem aqui a URL que a gente fez a requisição. Dessa forma aqui, a gente consegue extrair os dados dessa página HTML, beleza? Então aqui, pessoal, existem duas formas da gente estar extraindo esses arquivos. Usando o response.xpath e usando o response.css. Qual é a melhor forma? Depende. Eu utilizo as duas formas. Eu vou estar ensinando as duas formas para vocês. Assim, quais as vantagens e desvantagens? O XPath, eu acho ele mais robusto. Quando você quer trabalhar, você domina ele, você consegue fazer coisas de forma assim, mais simples. Só que para o primeiro usuário, o formato via CSS é muito mais simples, porque ele é muito mais visível para o usuário, é muito mais didático assim. Então eu recomendo sempre você estar usando as duas formas. Vou explicar as duas aqui para vocês, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é como é que funciona a página, né? Como é que está estruturada essa página. Para a gente entender aqui bem, eu vou dar apertar no botão direito aqui do mouse. Esse navegador que eu estou usando é o Firefox, mas você pode estar utilizando qualquer outro navegador. E eu vou colocar aqui, ó, inspecionar elemento. Aqui quando eu faço isso, a gente já tem aqui, ó, a página HTML que está citada aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó,
quotes está dentro de uma div class. Aqui, ó, eu tenho um arquivo com várias colunas, certo? Ó, vou botar aqui para vocês verem, tá marcando lá em cima. E dentro desse arquivo aqui, eu tenho várias quotes. Ó. Dentro das quotes, eu tenho os elementos das quotes. Então, aqui essa estrutura de página é muito importante você entender, para você entender como é que você vai extrair os dados, né? No caso aqui, essa página é uma página bem mais simples para a gente estar extraindo os dados, não é tão complexa, mas ela é muito interessante, porque a gente pode estar extraindo vários dados das duas formas, né? Tanto usando o XPath, como também usando o CSS. Então, pessoal, para a gente brincar aqui um pouquinho, ó, já fiz aqui minha requisição, né? Eu tenho aqui, ó, várias quotes. Se eu abrir aqui essas quotes, você vai perceber o seguinte, ó, que eu tenho um spam com texto. E se eu abrir o spam, eu tenho um texto aqui, ó. Então praticamente eu vou ter que acessar aqui para extrair esse texto da página, né? Chegar até aqui, né? Se eu quiser extrair o autor, é da mesma forma, ó. Se eu tenho que acessar, no caso, essa div, esse spam, e acessar aqui o autor, né? Para pegar esse texto aqui. Vou colocar aqui isso aqui para baixo, né? Para a gente entender um pouquinho da estrutura. Vou deixar aqui com foco nesses quotes. Para mim extrair esses dados, eu posso estar dando um response.xpath. Então aqui dentro desse XPath, eu posso dizer qual a estrutura que eu vou extrair esses dados, né? Aqui, no caso, ele recebe uma string, né? Então digamos que eu quero acessar essa div quotes aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, //. Você percebe que esse div está dentro de outros arquivos aqui para cima, né? Ó. Então eu quero acessar a partir dele. Eu posso estar dando asterisco, //, colocando a div aqui. Perfeito? Eu vou rodar só esse comando para vocês entenderem. Ó. Quando eu executo esse comando, ele já me dá aqui, ó, vários seletores, ó, div, várias divs, porque o que acontece? Esse código ele tem várias divs, certo? Quando eu acesso só a div, eu estou acessando praticamente todas as divs desse código. Então, para me extrair só esse dado, eu preciso ser mais preciso. Eu tenho que dizer exatamente o que é que eu quero dentro desse XPath. Então, se eu abrir aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero a div que tem a classe com o nome quotes. Eu vou falar isso aqui. Dentro do XPath, a gente pode estar fazendo dessa forma, ó. Então você percebe que aqui eu tenho uma div, aí dentro dessa div a gente tem um spam, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, /spam. Executei aqui meu comando, beleza, funcionou. Então, e dentro do spam, a gente quer o spam que tem o nome da classe com o nome texto. Então, como agora eu vou acessar um elemento, então eu posso estar fazendo o seguinte, ó, eu posso abrir aqui o parênteses, colocar o elemento que eu quero acessar, no caso a class, e eu quero dizer o seguinte, ó, a class que eu quero, ela tem um nome texto, que é o nome que está aqui na página, certo? Ó. Rodando isso aqui. Pessoal, aqui no caso, a gente vai colocar o texto entre parênteses, entre aspas, certo? Porque no caso, isso aqui é um string. Então, quando eu acesso aqui, ó, eu já tenho vários textos, no caso são 10 aqui, né? Que são justamente o texto dessas páginas aqui. Mas vocês percebem aqui que a gente ainda está no formato seletor, né? A gente não quer o objeto seletor. A gente quer o objeto texto. Então, para acessar aqui como um texto, eu posso estar dando um barra após aqui e estar colocando o método texto aqui. Então, aqui, dessa forma, a gente já consegue extrair os dados. E para extrair no formato de texto, a gente pode estar dando um get all. Você percebe aqui que eu já tenho todos os textos que estão nessa página, né? Ó, o primeiro aqui, ó, the word as we have. Beleza? Eu tenho aqui, no caso, os 10 textos. Para estar conferindo se a gente tem os 10 textos aqui, eu vou dar um len dentro desse objeto, só para calcular. No caso, ele retorna uma lista, certo? Eu vou estar explicando aqui o que é que esse getAll faz, certo? Ó, no caso, temos 10, beleza? Então, assim, aqui também, além desse getAll, a gente tem um método get. O get, o que é que ele faz? Ele pega praticamente o primeiro elemento. No caso, eu não quero o primeiro elemento, eu quero todos. Mas, ó, se eu usar o get aqui, ó, eu vou pegar só o primeiro texto. Como eu quero todos, eu pego o getAll.
Então aqui a gente já consegue pegar todos os textos que estão nessa página, né? De forma fácil, beleza? Ah, eu poderia fazer de outra forma. É obrigado eu acessar a div? Eu poderia fazer só com spam direto? Aí vamos testar aqui, né? Ó, se eu rodar aqui só o spam de forma direta, e eu digo assim, ó, eu quero o elemento que tem o nome da classe, o nome texto, certo? E eu quero o texto desse elemento. Se eu der um getAll, ele também funciona, certo? Mas você pode estar navegando através das divs até chegar ao elemento, e você também pode estar navegando a partir do elemento, né? Usando o XPath. Qual eu recomendo que você está fazendo? Faça o que você achar mais simples para você. Eu costumo usar de forma mais resumida para enxugar um pouco mais o código. Então aqui para a gente fixar bem esse comando, eu vou fazer outro exemplo para vocês. Eu não quero mais agora o texto. Eu quero aqui o autor. Como é que eu faço para pegar o autor, né? Se a gente for varrer aqui o comando HTML dessa página, a gente vê que o autor ele está dentro de um small, e dentro desse small eu tenho uma classe com o nome autor. Então, novamente, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o elemento anterior que a gente estava utilizando, vou pegar o elemento small, a classe, o nome dessa classe é autor, e eu vou pegar o texto que está nessa classe. Isso aqui vai me retornar vários seletores, eu vou dar um getAll para me pegar todos os elementos no formato de lista, né? E o barra texto aqui é para me pegar o texto, né? Então aqui, ó, já temos todos os autores desse texto aqui. No caso, temos 10 também, né? Você pode estar conferindo aí. Percebe como é fácil eu trabalhar com o scrap, né? A gente basicamente vai precisar determinar quais os elementos que a gente quer e a gente navegar nesses elementos e extrair o texto dele. E a gente vai formatando isso dentro do nosso script e esse script ele vai gerar um arquivo lá no final, né? Então, pessoal, outra forma de a gente estar fazendo isso é usando o CSS. O CSS a gente pode fazer da seguinte forma. Eu posso dar um response.css e dentro desse CSS eu posso passar o item, né? No caso eu quero o small. Qual o nome da classe ali? É autor. Se eu der um small.autor, ó, eu já tenho aqui o retorno de vários dados, né? Eu quero o texto. Eu posso estar dando dois pontos, e para pegar aqui texto. Quando eu executo isso e passo aqui o método getAll, a gente já tem todos os textos da mesma forma, né? Visivelmente, o CSS ele é mais simples do que o XPath, né? Visivelmente, se você analisar assim, eu não preciso criar uma estrutura maior, com barras e tal. Mas eu gosto muito de utilizar os dois, né? Por isso que eu estou te dizendo. Você pode usar os dois para essa página, mas vai ter casos que o XPath ele vai ser muito mais robusto, né? Para você tratar vizinhanças, para você navegar entre arquivos mais complicados. Então, vamos ver aqui agora, pessoal, como a gente faz para pegar as tags, beleza? Vamos entender um pouco da estrutura, né? Eu tenho aqui, no caso, as quotes, aqui eu tenho o autor, aí eu vou descendo aqui, ó, dentro dessa div eu tenho uma classe com o nome tags, e dentro dessas tags eu tenho vários as aqui, e tenho minhas páginas aqui com minhas tags, né? Ó, eu tenho change, tenho deep truth, enfim, eu tenho várias tags aqui. Como é que eu posso estar pegando essas tags aqui? Como é que eu vou estar fazendo para pegar essas tags, né? Eu vou usar aqui o CSS, para vocês entenderem também essa estrutura. Então, eu posso dar um response.css. Qual é o item que está a minha tag aqui, né? É o A. Então, o elemento A, eu vou estar passando aqui, ó, A. Qual o nome da minha tag? Se eu estiver executando aqui para vocês, você já percebe que eu já peguei aqui, ó, todas as tags que tem, todas as classes que tem o nome tag, que tem o elemento A dentro. Como é que eu faço para mim pegar o arquivo de texto? Dois pontos, barra texto, executei, opa, peguei o arquivo, funcionou. E para me retornar isso numa lista, getAll. Perfeito. Já tenho aqui, ó, todas as tags que estão nessa página, né?
de forma fácil com CSS. Ah, como é que eu faço isso usando o XPath? Como é que eu iria fazer? XPath, barra, barra. Eu não sei aqui quais os elementos que tem aqui, vou colocar um asterisco. No caso, eu tenho uma classe, então eu vou botar aqui o elemento class, igual a tag. E aqui, neste caso, eu vou fechar aqui, fechar minha tag. E dar um getAll. Perfeito. A gente já pegou aqui todas as tags. Como eu quero o arquivo de texto, eu posso estar dando um barra texto. Opa, deu um errinho aqui. Porque no caso a gente tem que pegar o texto fora do elemento. Então barra texto. Perfeito, funcionou. Só para vocês entenderem aqui, ó. Quando eu botei o texto dentro, eu fechei o colchete com o texto dentro do elemento. Então ele meio que reclamou aqui, né? A gente pega o elemento a variável do elemento diz, ó, eu quero a tag, a classe com o nome tag. Aí eu dou um barra e passo o texto. No caso eu quero pegar todos o dado de texto que esteja dentro dessa tag. A gente pega aqui, ó, o que é que a gente está fazendo? A gente está pegando esses elementos aqui, ó, que está dentro do all. Change, deep truth, think, word. Então, beleza, pessoal. Dada essa introduçãozinha aqui para vocês, agora eu vou mostrar aqui como você pode estar criando teu script, né? Usando o Scrap.